Vocês estão me ouvindo? Pronto, eu vou colocar aqui o link do vídeo lá no YouTube, certo? Pronto, vamos iniciar. Pronto. Tá tudo ok, então vamos dar continuidade agora, né? É assim, aprendizado, a gente tá todo mundo aqui aprendendo. Deixa eu só organizar aqui uma coisa. Meu nome é Meire. Certo. Eu tô como de PPC lá no YouTube, certo? Pronto, vou recebendo aqui a mensagem dizendo que voltou. Eu vou tentar ser breve, certo? Meu nome é Meire, eu sou produtora cultural da PPC. Essa oficina é uma ação em parceria da Divisão de Programas e Projetos Culturais, que é uma divisão da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da UFC, e a escola Arte Livre. A Escola Arte Livre é um projeto de extensão aqui da UFC, lá do curso de medicina. Ele tem como coordenadora a professora Lia Sanders, que é docente de psiquiatria do Departamento de Medicina Clínica da nossa Faculdade de Medicina, e a instrutora dessa oficina é uma parceira lá da Escola Arte Viva, que é a Euda, que eu vou passar agora a palavra para ela, tá bom? Oi, Euda, boa tarde. A gente teve uns contratempos, né? Mas vai dar tudo certo. Já está dando, né? Eu passo agora a palavra para você. Que bom, vai dar certo, sim. Opa. Pronto. Boa tarde, eu sou Maria Euda, sou professora de arte e arte terapeuta. E estou aqui representando a Escola de Arte Livre, que é um projeto coordenado pela doutora Lia, da UFC. E desde já eu quero agradecer, né, o convite, em nome da Escola de Arte Livre, e a confiança de vocês. Então, nós vamos iniciar falando sobre os elementos da composição visual. Né? Os elementos da composição visual, que é tão importante, né? Porque tudo é desenho, tudo se expressa, né? Seja na natureza ou através da criação humana, através do desenho. Então, o desenho é uma linguagem importante, e que a gente precisa dominar essa imagem, né? Saber essa linguagem, saber essa expressão. Então, vamos lá. Então, nós vamos falar em particular da linha, tá certo? Mas nós vamos falar sobre outros elementos, que aqui nesse trabalho não estão todos, mas tem alguns. Então, nós vamos começar com o ponto, a linha, né? A forma, o plano e as texturas, né? E vamos também conhecer um pouquinho das técnicas que vocês poderão utilizar depois que começarem a desenhar, ou de continuarem a desenhar. Eu espero que todos vocês já tenham desenhado um dia, né? E que continuem desenhando, que o desenho é uma forma de linguagem. Então, nós vamos começar agora, falando sobre o ponto, tá certo? Então, vamos lá. O ponto é o elemento virtual mais simples,
da composição virtual é o elemento mais simples. Ele fundamenta todo o contexto das artes plásticas e ele vai definir os demais conceitos. Então, se a gente imaginar um pontinho que a gente faz, ou com lápis, ou com caneta, ou com a tinta, e esse pontinho der uma escorregadinha, esse ponto já vai se tornar uma linha, né? E se essa linha, ela inicia num ponto, né? E se a gente der a volta e colocar a linha onde ela terminou, ela já vai ter uma forma, né? Então, o ponto é um elemento muito importante e também muito simples. A imagem que vocês estão vendo aí são pontinhos de areia, né? Quando ela se junta, forma um ponto, né? Mas se a gente colocar os grãozinhos de areia espalhados, né, e um do lado do outro, a gente pode criar várias linhas. E se a gente chegar até onde a gente iniciou, com esse contexto, com esses grãos, a gente vai fechar e vai fazer uma forma, né? Então, o ponto é muito importante. Tanto é que o ponto tem um estilo de arte chamado pontilhismo, tá certo? Então, vamos lá. Vamos lá continuar. Então, nós vamos ver a linha, né? A linha, como eu já comentei agora, é uma sucessão de pontos, né? Ela pode ter diferentes formas, ter várias direções, e quando ela se fecha, né, ela vai formar uma forma. No próximo exemplo, a gente vai ver que esse monte de rabisco, depois de desenhado, cada um desse rabisco, né, ganhou uma cor. E cada uma dessas cores é uma forma, né? Porque a linha se fechou. Então, a forma é que a gente vai construir os nossos desenhos, né? Ou por imitação, ou por criação, né? Por prazer. Então, desenhar é muito bom. Então, vamos lá. Depois que a gente falou da forma, a gente vai falar do plano. O plano é uma superfície lisa, né? Rasa, sem nenhuma desigualdade. A nossa folha de papel que nós iremos usar hoje, né? Então, esse plano, vocês observarem aí, tem uma divisão de cores, né? O verde, o rosa, tem uns desenhos, e esses desenhos, eles estão no mesmo plano. Se a gente quiser, né, que esse desenho se torne mais profundo, mais visualmente mais definido, a gente vai ter que usar outros elementos da composição visual, né? Mas hoje aqui a gente vai ficar mesmo só com a linha. Então, vamos lá. A textura. A textura, aí, nesse trabalho, eu usei lápis de cera derretido na parte de cima, e na parte de baixo foi areia, cola e areia. Se a gente pudesse passar a mão, ele não estaria plano, né? A gente ia sentir o lápis de cera derretido e a areia, a cola, né? Areia em cima da cola. Então, tudo isso vai formar texturas nos desenhos, né? Mas a gente pode ter outros elementos no desenho, tá certo? Olha aí, dá para vocês visualizarem que cada um dessas duas técnicas, né? A gente pode perceber um relevo. Então, a folha não ficou totalmente plana, teve uma textura, teve uma elevação nesse desenho, tá certo? Então, esses são os elementos da composição visual, e como eu disse, tem outros, né? Mas agora a gente vai ficar só nesses. E aqui estão algumas técnicas expressivas que vocês podem usar com o que vocês têm em casa. Esse primeiro trabalho é cola, né, e tinta. Você pode passar cola, desenhar com uma cola, passar a tinta e com um objeto, né, uma colher, um cabo de pincel, qualquer objeto que possa construir algum caminho,
tá? Então, assim, esse desenho é um desenho abstrato, né? Mas a gente pode fazer muitas possibilidades com diferentes técnicas. Esse outro desenho é com a caneta, uma canetinha, como é chamada, né? A caneta hidrográfica. Então, vocês podem perceber que existem linhas retas, linhas em diagonal, linhas curvas, linhas mais cheias. E essas linhas entrelaçadas, né, sobrepostas, elas vão dando uma textura diferente a cada desenho, né? Então, assim, são coisas que a gente pode ir testando com os materiais que muitas vezes a gente tem em casa, tá certo? Então, vamos lá, mais uma outra técnica. Pronto. Essa técnica, interseção com hidrográfica, a gente pega várias formas redondas de diferentes tamanhos e vai traçando, sobrepondo uma na outra, e depois a interseção, né, de algum desses círculos ou todas as interseções, a gente vai pintando de diferentes formas, respeitando a linha que se formou entre o encontro de um círculo e outro, e assim por diante. Então, assim, são técnicas simples que a gente pode ir exercitando a nossa capacidade de imaginação e de expressão. Vamos lá. O próximo desenho, ele foi feito num fundo de pratinho descartável, é o reaproveitamento de materiais. Aí foi simplesmente derramar a tinta sobre a textura que está no próprio material, que no caso é o fundo do prato reciclado, né? Então eu joguei cola com tinta nesse trabalho. Vamos lá, nós temos mais algumas técnicas que depois vocês podem aplicar em outro momento. Essa técnica é lápis de cera com nanquim. Então, a gente pinta toda a superfície do papel com lápis de cera de diferentes cores. Nessa técnica, você tem que pintar toda a extensão do papel, tá? Toda a extensão do papel. Depois que o papel estiver todo coberto com lápis de cera, a gente passa uma demão de tinta nanquim, espera secar, escolhe um objeto pontiagudo, tampa de caneta, algum objeto que vocês possam desenhar. Então, à medida que você vai desenhando em cima da tinta nanquim, com esse objeto pontiagudo, vai raspando, e essa raspa vai chegar até na cor que anteriormente você passou com lápis de cera. Então, assim, são muitas possibilidades de concluir um desenho, usando diferentes técnicas. A próxima técnica é bem interessante, é o lápis de cera. Você faz um desenho com lápis de cera, e dá uma aguada de anilina, ou então de um guache bem diluído, por cima desse desenho feito com o lápis de cera. Então, assim, dá um efeito muito interessante, e dá para vocês pesquisarem muito. Pode fazer com todas as cores do lápis de cera, pode fazer só com uma cor, pode misturar essas cores, e porque quando você passa a aguada de anilina não pega em cima da cera, do lápis de cera. Então, por isso que o desenho vai ficar em destaque, e o fundo vai ficar assim, bem diluído. Então, vamos para a próxima imagem. A próxima imagem, a gente está usando, aqui no azul, a gente está usando só o lápis de cera branco, certo? Desenhei com lápis de cera branco e passei uma aguada de anilina por cima. É quase bem parecido com o anterior. Só que como eu usei só o lápis branco, o lápis de cera branco, o contraste ficou mais evidente do fundo com o desenho. Então, vamos ao próximo.
Essa é uma experiência maravilhosa. É você molhar a sua folha de papel e pingar várias cores e fazer um canudinho de papel, né? E assoprar. Então, você vai caminhando com a tinta através do sopro. Então, é uma técnica também muito interessante que dá para fazer com os materiais que tem em casa. Vamos agora a próxima técnica. Esse é um passeio, né? A gente chama de desenho cego porque você fecha os olhos e passeia no espaço em branco da folha com os olhos fechados. E depois que você conclui o seu trabalho, o seu passeio, você abre os olhos e vai pintando as formas que vão surgindo nesse passeio, tá certo? E o do lado é a experiência com o lápis de cor. É você passar o lápis de cor da maneira que você quiser, tá certo? Então vamos mais. Eu estou assim mais rápido, pessoal, porque eu desejo é que vocês trabalhem, né? Façam um desenho hoje. Então, esse último, que é o desenho de um rosto feminino, né? Ele é o lápis de cera. Faço o desenho com lápis de cera bem vivo, bem colorido, com múltiplas cores, e depois passo o nanquim tudo, ficando tudo escuro. E com o bombril eu vou limpando o tanto que eu quero, vou retirando o nanquim à medida que eu desejo. Eu quero que esse amarelo fique mais forte, eu quero que o nanquim prevaleça em alguma parte mais importante, o canto do olho, e assim a gente vai fazendo. O trabalho do lado foi feito, esse, né, do berimbau, é como se fosse uma xilogravura. A gente pega cordão e faz o desenho com cordão. Nesse caso, o desenho foi feito com um cordão. E você vai passar tinta nesse cordão, né? E depois você vai carimbar com outra folha. Então, onde tem o cordão, ó, vocês podem ver que ficou bem escuro, né? Onde o cordão define o desenho. É como se você fizesse uma xilogravura cavando a madeira, só que nesse caso, a cava, ela não fica como se tivesse como se fosse a madeira. O próprio cordão é que vai dar o relevo e vai dar essa textura. Então, vamos aqui o próximo exemplo. E o próximo exemplo é uma técnica que a gente trabalha com a barra de nanquim. A barra de nanquim, a gente trabalha com ela molhada. E depois depois que você fizer o seu desenho, molhando a barra de nanquim, você vai pintar, ou com aquarela, ou com lápis de cor, com o material que você desejar. Então, vamos lá. Eu gostaria que vocês lembrassem, né, da frequência que vocês têm que fazer, né, assinar a frequência no canal. Então, agora nós vamos partir para a parte prática, tá certo? Eu pedi que vocês tivessem 3 canetinhas coloridas, pode ser lápis de cor também, e quem não conseguiu as canetinhas coloridas, vocês podem usar um lápis ou uma caneta preta, o que vocês tiverem, tá certo? O importante é fazer. Então, vamos lá. A primeira coisa que vocês vão fazer, na folha que vocês têm, tá certo? Uma folha, vocês vão dividi-la ao meio, e uma parte vocês vão dividir em 6 pedacinhos. Olha, aí está o desenho da régua, né? Está a foto da régua, mas vocês podem fazer isso à mão livre, tá certo? Eu tive um tempo para preparar isso, mas vocês podem usar a mão livre, que eu acho até mais interessante. Quem quiser pode até dobrar a folha ao meio, né? Para marcar a linha central dessa divisão e dividir a folha do lado esquerdo em 3 pedacinhos.
Olha, eu vou passar para o próximo slide, mas vocês podem ir fazendo aí com calma, tá certo? O próximo slide, porque quem já terminou essa divisão vai pegar uma moeda, um objeto redondo que você tenha em casa, e você vai desenhar, contornar esse objeto redondo em cada um desses pedaços. Na linha do lado, né, nas três divisões do lado esquerdo, vocês vão desenhar uma moedinha em cada uma dessas divisões. E vai ficar assim. É a coluna do lado esquerdo, né? Vocês vão desenhar 3 rodinhas, né? Ou usando a moeda, ou outro material que vocês tenham. E aí, todo mundo está fazendo? Já podemos passar para a outra parte. Do outro lado, na segunda coluna, que está dividida em 3 pedacinhos, vocês vão desenhar a interseção dos 2 círculos, das 2 moedas ou dos 2 objetos que vocês têm aí em casa. Tá? De um lado, vocês vão desenhar 3 rodinhas, utilizando a moeda ou objeto que vocês tenham redondo, e do lado, né, de cada moedinha, vocês vão fazer 2. Vão fazer 2 desenhos, 2 círculos, né? Vamos. Eu vou passar para o próximo slide, mas quem não terminou, com calma, tá certo? Vai dar tempo. Vai ficar assim, o resultado vai ficar assim. De um lado, 3 círculos, um embaixo do outro, e na frente de cada círculo, 2 círculos, fazendo uma interseção. Tudo bem? Agora, vocês já podem pegar o outro material. Quem não tiver a canetinha ou o lápis de cor, pode fazer o que eu vou solicitar com uma cor só, com o próprio lápis ou a própria caneta, tá certo? Então, nós vamos passar para o próximo slide, porque eu sei que tem pessoas que já terminaram, né? Algumas pessoas têm mais pressa, tá? Então, agora é hora de preencher cada círculo, certo? Com cores diferentes. Eu escolhi as cores primárias, mas quem não tem, pode usar a cor que tiver, tá certo? Então, cada círculo vocês vão traçar com cores diferentes, linhas retas, num sentido diferente. Por exemplo, com a caneta vermelha, vocês podem traçar linhas horizontais, preenchendo todo o círculo, deixando um pequeno espaço entre cada uma das linhas. No segundo círculo, vocês vão usar linhas verticais, certo? Uma ao lado da outra, deixando um pequeno espaço até preencher todo o círculo com a canetinha amarela. E no último círculo, vocês vão traçar linhas inclinadas, preenchendo todo o espaço do círculo com essas linhas inclinadas. Quem não tiver, né, essas cores, pode fazer com uma cor só, não tem problema. O importante é a construção de cada uma dessas linhas dentro do círculo. Uma tem que ser horizontal, a outra tem que ser vertical e a última inclinada. Certo?
nós vamos passar para o outro lado. O outro lado. Quem não concluiu esse ainda, conclua com calma, que vai dar tempo de você fazer. Olha aí. Cada círculo deve ser preenchido com linhas em diferentes direções. No meu caso, eu escolhi o vermelho para ser horizontal, o amarelo para ser vertical e o azul para ser inclinado. Quem não tiver o lápis de cor, a canetinha, tiver só uma cor, pode fazer essa mesma proposta, certo? Um círculo na horizontal, um círculo na vertical e um círculo inclinado. Tudo bem? Eu desejo que esteja tudo bem, porque a parte melhor é no final. Pronto, e agora a interseção dos dois círculos. Então, você vai continuar respeitando as cores que você escolheu e a direção de cada uma dessas cores. Por exemplo, o círculo vermelho que eu tracei na horizontal, ele vai fazer uma interseção com o círculo amarelo. O vermelho são linhas horizontais vermelhas, né? E o amarelo são linhas verticais amarelas. Então, vocês têm que fazer o traçado do primeiro círculo vermelho até o final. Não importa se o vermelho vai passar por cima do amarelo. Não importa. Vocês têm que preencher o círculo do lado esquerdo, todo com linhas horizontais, e o círculo do lado direito, que é o amarelo, todo com linhas verticais. O círculo de baixo, vocês estão vendo que eu estou misturando cada cor. Na primeira parte, eu misturei o vermelho com o amarelo. Na parte que há a intersecção dos círculos, então vocês vão visualizar a cor laranja. Por quê? Porque quando a gente pega a tinta vermelha com a tinta amarela, vai dar o laranja. E a gente fazendo isso com a canetinha ou com lápis de cor, a gente vai perceber isso. Quem está usando só uma cor, né, vai perceber que vai ficar um xadrezinho nesse centro, onde um círculo se encontrou com o outro e um entrou um pouquinho dentro do outro. No círculo de baixo, vocês estão vendo que eu usei o amarelo e o azul. O amarelo é no sentido vertical e o azul é no sentido inclinado, né? Então, nesse encontro, a gente vai visualizar suavemente a cor verde. Por quê? Porque a mistura do amarelo com o azul vai dar o verde. Então, é isso. Sempre respeitando a primeira escolha que você fez na parte esquerda, quando você construiu aquelas 3 primeiras bolinhas. A última bolinha, aí vocês estão vendo que eu respeitei a linha horizontal na cor vermelha do primeiro círculo e a linha inclinada, que é o azul, no segundo círculo. Quando eles se juntam e se misturam, um pedacinho, esse pedacinho que é a mistura da linha horizontal e o pedacinho que é da linha azul, ele vai se misturar e a gente vai visualizar a cor roxa, violeta, né? Então, isso é a ideia da linha, a importância da linha como direção, como forma, como construção dos desenhos, né? E a gente está trabalhando aí com um círculo, né? Que é uma linha fechada. E os desenhos, eles são formados por linhas fechadas, tá? Então, agora, a gente só tem 10 minutos, né, para a gente concluir o nosso trabalho, e o meu desejo agora é que vocês criem um desenho. Pode ser formas da natureza, pode ser coisas que existam ou que estão na sua cabeça. A única exigência é que as formas se fechem e se entrelacem,
Por quê? Porque cada forma você vai escolher uma cor, uma direção da linha e vai fazer o traço em cada uma das formas que você desenhar. Quando houver intersecção, né? Quando houver o avanço de uma forma com a outra, aí o que é que vocês vão fazer? Vocês vão respeitar. Se eu coloquei horizontal e o outro é vertical, quando eles se cruzarem, vai formar um outro contexto, uma textura e a mistura de cores. Olha, pessoal, eu quero ver todos os desenhos, tá certo? Eu acho muito legal a gente trabalhar com desenho. A gente desenvolve a nossa imaginação, a gente trabalha uma porção de coisas importantes. A gente constrói, reconstrói, certo? A gente desconstrói, né? Então, assim, é importante a gente trabalhar o contexto da linha, seja de que forma for. E eu quero que agora vocês, quem terminou, já passe para esse trabalho de criação, de desenho, certo? E que vocês, à medida que forem terminando, eu gostaria muito de ver o desenho de vocês lá no canal Conexão UFC, no Facebook, tá certo? Eu vou olhar todos com muito carinho e atenção, tá certo? E me desculpem, assim, eu não tenho muito preparo para essa tecnologia, né? E, assim, é difícil a gente estar falando e sem olhar, né, nos olhos da pessoa, mas eu desejo que eu tenha passado uma mensagem, que vocês tenham compreendido a importância que é a linguagem do desenho. E que todos nós, sem exceção, podemos nos expressar através dessa linguagem tão rica. Basta a gente começar a observar a natureza, né? Os objetos que a gente tem em casa. Olha aí o desenho, né? Vocês podem perceber que cada parte, né, do desenho, a cabeça se entrelaça com a asa, com o corpo, né? As flores vão se entrelaçando, e à medida que uma parte da cabeça, que é azul, se encontra com a parte da asa, que é vermelha, e que tem um outro sentido, né? A parte da cabeça está inclinada, e a parte da asa está na horizontal. Então, quando elas se entrelaçam, surge uma outra cor, né? Surge uma outra forma. Que, então, é muito interessante trabalhar dessa forma, tá certo? Eu trouxe um outro desenho também para vocês observarem, além desse. Olha, observem as flores. Aí, agora eu trouxe um caju e uma maçã, né? O nosso caju tão saboroso, delicioso, e essa maçã. Então, vocês podem ver que eu aproveitei a linha que contorna o caju, ela tem um formato ondulado, quando ela encontra com a castanha e com esse jeitinho gordinho do caju. Então, eu procurei respeitar essa linha, mas vocês podem fazer em pé, na horizontal, deitada, ou se vocês quiserem, seguir, né, o formato do desenho. Então, vocês podem perceber que quando o caju se entrelaça com a maçã, existe, né, o contexto da linha do caju, que é ondulada, com a linha da maçã, que é curva, né? A gente pode chamar, né, essa linha
de côncavo, né? Se a gente estiver olhando da direita para a esquerda, se a gente estiver olhando do outro lado, ela é convexa, né? Mas vocês podem perceber que há um entrelaçamento das duas linhas, a linha que compõe toda a maçã, toda a pintura da maçã, e a linha do caju. E a flor também. A flor, vocês podem ver que ela entrelaça com a linha do caju, né, que é amarelo, com a linha vermelha da flor. Então, a ideia é essa, né? Vocês podem estar fazendo algo figurativo ou abstrato, não tem problema, né? O importante é vocês fazerem a linha e dessa linha ela se fechar em forma de forma, né? Ela se fecha e sai uma forma redonda, quadrada, uma forma quebrada, não importa. O importante é que vocês, com a linha, o espaço seja fechado. Quer dizer, normalmente você inicia num ponto, o ponto escorrega para onde você quiser viajar com essa linha. E depois você volta para o início, como um rio, né? Um rio que caminha, 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 e vai para o mar e volta para as suas origens, para a sua nascente, né? Então, assim, é isso que, que a gente deseja. E esse trabalho é muito interessante porque você pode fazer num momento vago, né, no momento que você está ali com um pedacinho de papel, uma folha, você pode pegar um objeto da sua casa e contornar, você pode colocar um outro objeto em cima e contornar, e fazer esse trabalho de criação e de desenvolvimento da linguagem, dessa linguagem que é tão importante, né? Que faz-nos a identificação, né? Faz a gente construir, desconstruir e reconstruir tudo que a gente observa na natureza. Acho que agora eu vou ficar um pouquinho em silêncio, né? Para vocês concluírem, a gente já está pertinho do fechamento. Eu vou dar um tempinho para vocês concluírem e depois a gente volta para fechar o nosso encontro. E olha, não esqueça, quem já terminou o desenho, né, coloque lá na página do YouTube, tá? Coloca lá no Face, para que eu possa ver. Eu estou muito curiosa. Eu nunca tinha trabalhado assim, dessa forma. Eu estou sempre do lado, né? Do lado, em grupo, em círculo, visualizando cada uma das ideias, né? Viajando junto com cada um dos aprendentes. Então, assim, eu gostaria muito de ver o desenho de vocês lá na página, né, da Conexão UFC no Facebook. Tá certo? Alguém já fez isso? Será? Eu vou dar uma olhadinha aqui, tá certo? Vamos postar os desenhos. Não vi ainda nenhuma postagem. Vamos postar o desenho lá na página Conexão UFC no Facebook. Quem terminou, tá certo?
Vamos visualizar o outro desenho? O desenho do pássaro, para aproveitar mais ideias. Vamos lá, visualizar novamente o desenho dos pássaros, que é o desenho que a gente fez a propaganda do nosso encontro. Esse desenho foi inspirado na natureza, né, nos pássaros e nas flores. Mas não precisa ser um desenho que revele alguma coisa que exista no nosso externamente. Pode ser alguma coisa que esteja dentro de você, um desenho do seu imaginário, da sua vontade, do seu desejo, da sua criação. E que esse desenho ele possa se abraçar com outros desenhos, né, para poder você fazer, construir essas linhas entrelaçadas, que ao mesmo tempo que elas se entrelaçam, elas mudam de cor, não é? Vocês podem visualizar aí que tem o laranja, tem o verde, tem o roxo. Então, esses desenhos vão sendo entrelaçados. E aí, eu não vi nenhum desenho ainda postado no Face. O link está no chat, viu? Vocês podem postar na conexão UFC o desenho que vocês criaram, certo? Para que eu depois possa comentar, tá certo? Então, a gente já está aqui nos minutinhos finais. Eu queria deixar uma mensagem para vocês. Tá certo? Ai, tô doida para ver, Rayane. Eu quero ver o seu desenho. Ah, a doutora Lia postou. Que bacana. Vamos lá, quem mais postou o desenho? Vamos lá. Vamos visualizar agora o último slide com a mensagem para vocês. Pode ser? Aí vocês estão vendo o nosso caju.
Ah, eu quero finalizar com uma frase do Jung, né? A arte é a expressão mais pura que há para a demonstração do inconsciente de cada um. É a liberdade de expressão, é a sensibilidade, criatividade, é vida. E o que vocês estão fazendo? Vocês estão usando a linguagem do desenho para criar, para fazer arte. E isso é muito importante. E a última mensagem é: eu desejo que cada um de nós, né, se a gente puder olhar para o coração um do outro e compreender os desafios únicos que cada um de nós enfrenta, acho que iríamos tratar uns aos outros com muito amor, paciência e cuidado. Então, esse trabalho que vocês fizeram, embora tenha sido talvez um pouco rápido, mas é um trabalho que é feito assim, com muita paciência, com muito cuidado, e o resultado é muito amor. Eu tenho certeza, não é? Então, agora, eu agradeço muito a divisão de programas e projetos culturais da UFC, que confiou no nosso, que fez o convite, né? Confiando na nossa proposta de trabalho. E quem não conhece a Escola de Arte Livre, a gente está no Instagram, vocês podem conhecer, a gente está postando alguns vídeos para não deixar, né, o nosso grupo sem a construção que eles estavam acostumados, né? Então, eu agradeço muito a todos, em especial, né, a Escola de Arte Livre, que também confiou a ideia desse trabalho, né? Muito obrigada a quem, aos idealizadores, né, desse projeto, e que a gente possa, com essa simples técnica, né, a gente possa criar mais, a gente possa usar mais a expressão do desenho. Obrigada.